Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olhei aqui, a minha cara tá bem inchada, rinite, tenho bastante rinite, então não repare aí, o meu olho tá quase fechado e a minha cara mais inchada e maior do que o normal, né? Não reparem também os sons de fundo que tem aqui na minha rua. É gente batendo com martelo, é o cachorro latindo, passa o caminhão de gás, é a mãe brigando com o filho, é gente gritando na rua. É uma loucura, é uma bênção. Então é o seguinte, vamos deletar essas coisas e vamos focar no que interessa. Eu havia deixado para vocês algumas leituras para vocês fazerem, havia deixado para vocês também algumas atividades e nós vamos fazer a correção dessas atividades, né? E juntamente com essa correção, nós já vamos rever aquilo que eu expliquei no vídeo, né? Vamos fazer um apanhado, um resumão daquilo que eu expliquei nos vídeos, né? Origem da Humanidade, na parte 1 e na parte 2, ok? Que eu postei lá dia 7, né? Terça-feira, 7/4. Então nós vamos começar essa correção e essa revisão. A questão número 1 perguntava assim: o que defende a teoria criacionista e a teoria evolucionista? O que defende essas teorias? Basicamente, a teoria criacionista vai defender que o universo, a Terra, os seres vivos, os seres humanos, né, que são seres vivos também, juntamente com as plantas, todos foram criados por um Deus, né, um Deus soberano, onde ele criou todas essas coisas e com o ser humano em específico, ele criou o ser humano com as suas mãos, né, e soprou no ser humano o seu sopro de vida. Então a teoria criacionista, que é aquilo que se você tem uma Bíblia em casa, você vai ler lá em Gênesis, né, segundo o criacionismo, Gênesis vai relatar tudo como foi a criação da humanidade. É isso que a teoria criacionista diz, né, que a humanidade, tudo que há no mundo, o universo, enfim, foram criados por Deus, por um Deus, né, criador. A teoria evolucionista vai dizer que não existiu essa criação. A teoria evolucionista vai dizer que o ser humano, a Terra, tudo que existe no sistema solar inteiro foi fruto de uma evolução, foi fruto de uma transformação, né? O evolucionismo ele vai dizer isso. Então, dentro do evolucionismo, nós temos aqui a teoria, por exemplo, do Big Bang, né? O evolucionismo ele vai dizer o quê? Que no espaço uma explosão deu origem ao sistema solar. Essa explosão teria acontecido há 3,7 bilhões de anos atrás. A partir desta grande explosão, os gases, né, as reações químicas foram dando origem a estrelas, ao Sol, que é uma estrela, né, a Lua, a Terra, né, a Terra ela foi uma junção de partículas, né, de rocha, de gelo, e essa junção dessas partículas, essas partículas foram se unindo, unindo, né, e se solidificando e formando a Terra, até que os gases, né, e a evaporação desse gelo, o vapor que estava se formando nesse lugar que hoje chamamos de Terra, ele foi criando os oceanos e mares, né? E ao decorrer desses milhões de anos, quando a Terra já estava formada, ela tem alguns períodos, né? E aí a gente consegue ver aqui, talvez não muito bem, por exemplo, o período pré-cambriano, onde aparece o primeiro ser microscópico, uma bactéria, né, unicelular, e aí a partir dessa bactéria, isso aí num período chamado pré-cambriano, né, essa bactéria que surgiu aí há 4,5 bilhões de anos atrás, depois ela vai dando origem a outros seres através dos bilhões e bilhões de anos. Esses seres eles vão se multiplicando, se adaptando,
adaptando, se modificando, né? Até que eles conseguem sair da água, porque eles surgem na água através das reações que a água produz, né? E ele vai começando a sair da água e vai dando origem, por exemplo, àqueles que a gente já ouviu falar, que são os dinossauros. Deixa eu ver aqui a imagem para vocês, ó. Deixa eu ver se vai conseguir aparecer aí. Aqui, ó, período Triássico. Esse período Triássico, né, que aconteceu aí há 248 milhões de anos, é tempo pra caramba. Esse período Triássico começam a aparecer os primeiros dinossauros, né? E a partir desses dinossauros, juntamente outros seres que estão evoluindo também, se modificando, até que muito mais tarde, lá no período chamado Terciário, nesse período aqui, começam a surgir os primatas, né? Os primeiros primatas, os ancestrais deles, né? E depois disso vai começar a surgir os hominídeos, né? E todos aqueles que vão dar origem à evolução do homem, para o homem chegar nisso que ele é hoje, como nós vemos hoje, esse homem inteligente, esse homem que cria, esse homem que aprende, que somos nós, né? A gente fala homem, mas é a humanidade que isso quer dizer, né? Então é nisso que entende a teoria evolucionista. Ela entende dessa grande explosão chamada Big Bang, e que a partir desta grande explosão, todas as reações que vão acontecendo no sistema solar, na Terra, isso vai dando origem a seres vivos, né? E essas mudanças mais tarde vão dar origem aos hominídeos, né? E esses hominídeos vão se transformando até chegar à espécie humana que a gente conhece hoje, certo? A número 2 pergunta assim: é correto dizer que o evolucionismo afirma que os seres humanos evoluíram do macaco? É correto dizer isso? Que o evolucionismo diz assim, os seres humanos vieram do macaco? Não, não é correto dizer. Não é isso que o evolucionismo diz. O evolucionismo, ele vai dizer que havia um ancestral, né? Havia um ancestral, e este ancestral, ele deu, de uma vertente dele, foram evoluindo e se modificando os macacos, né? Os primatas da linha dos macacos, e outra vertente desse primata, né, desse ancestral, outra vertente foi dando origem àquilo que mais tarde seria a espécie humana, seriam os hominídeos. Então quer dizer assim, o evolucionismo, ele não diz que o homem veio do macaco, não. Ele diz que o homem veio de um ancestral incomum ao macaco. E desse ancestral, uma ramificação deu origem aos macacos e outra ramificação deu origem aos hominídeos e à espécie humana, né, de uma forma geral. A número 3 pergunta assim, de acordo com Charles Darwin, qual é o processo que faz com que as espécies evoluam? Explique-o. De acordo com Charles Darwin, eu já ia falar Charles Chaplin, olha só. De acordo com Charles Darwin, o processo que faz com que as espécies evoluam é chamado de seleção natural. O que é esse processo que o Charles Darwin defendia? O Charles Darwin, ele é considerado o pai do evolucionismo, né? E o Charles Darwin, ele defendia que todo ser vivo, ele passa por uma seleção natural. Aquele ser vivo que ele vai se adaptando ao meio, ele vai se adaptando aos obstáculos do meio que ele está, ele vai se adaptando ao clima, ele vai se adaptando ao ambiente, aos riscos que aquele meio oferece. Esse ser vivo que vai se adaptando, ele vai se modificando e dando origem a outros seres que vão se adaptando também, vão se modificando, vão se transformando. Aqueles seres vivos que não se adaptam, que não conseguem modificar, né, se modificar de acordo com o meio,
né, ele vai ficando para trás, ele vai deixando de se reproduzir, ele vai morrendo ele vai morrendo e não deixando descendentes, não deixando gerações vindouras, né? Então, quer dizer, esse processo chamado de seleção natural, né, que é defendido por Charles Darwin, né, que era o defendido por Charles Darwin, ele vai dizer que existe uma seleção natural, onde naturalmente aquele que é mais forte, mais adaptado, que se transforma ao meio que ele está, ele progride e ele vai dar origem a outros seres que também vão se modificar e se adaptar, e aquele que não consegue se adaptar ao local, né, que não consegue se adaptar às mudanças que acontecem, ele vai tipo ficando para trás, não vai conseguindo se reproduzir, né, e naturalmente ele vai se extinguindo, certo? Número 4, vamos a número 4. Explique o motivo pelo qual os cientistas entendem que a África é o berço da humanidade. Por que os cientistas acham que a África ela é o berço da humanidade? Porque, segundo os cientistas, a África ela registra todas as fases da evolução humana. Nós vimos que o homem ele passou por Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neandertal, Homo sapiens, até chegar hoje como a gente conhece nossa espécie como Homo sapiens sapiens, isso que a ciência diz, né? A África ela registra todas as fases dessa evolução, né? E as primeiras fases, enquanto que outros continentes registram algumas fases, mas na África concentra-se todas as fases da evolução humana e as primeiras fases, né, da evolução humana. Então a África ela é conhecida como berço da humanidade por isso, porque ela tem esses registros. Lá foram encontrados, né, as ossadas, os indícios, os vestígios desses primeiros homens da Terra, né?